Partiu leitura? Bora lá! Venha se aventurar com a gente no Clube do Livro da Associação Tocando em Frente. Inscreva-se, curta, compartilhe. As Irmãs, capítulo 23. Todas as 3 irmãs de Anne a ajudaram a se vestir para o jantar com Brad. Ela experimentou 4 composições diferentes e cada irmã tinha uma opinião diferente sobre o que ela deveria vestir no primeiro encontro. Salto alto, salto baixo, algo simples, um pouco mais arrumada, um suéter sexy com cor suave, uma flor no cabelo, brincos, nada de brincos. No fim, Candy selecionou um suéter de caxemira azul claro, uma bonita saia cinza, botas baixas de camurça para que ela não caísse do salto quando entrasse no restaurante e brincos de pérola que tinham pertencido à mãe. Parecia bonita, jovem e despojada, não como se estivesse se esforçando muito para impressioná-lo ou seduzi-lo. Todas decidiram que era um bom conjunto, e na mesma hora a campainha tocou. Brad se viu imediatamente cercado pelo grupo inteiro de irmãs e todas as 3 cadelas. Isso é que é comitê de boas-vindas, disse ele, conforme Anne lhe apresentava Tammy e Sabrina. E 2 minutos depois, Chris chegou. Agora você conhece todos, disse Anne com alegria. Saíram 5 minutos depois para um pequeno restaurante italiano nas proximidades. Era tão perto que foram andando. Não precisaram de táxi. Candy tinha-lhe emprestado sua jaqueta curta de visão cinza, então Anne estava aquecida e se sentindo muito elegante para seu primeiro encontro de verdade em muitos meses. Era um grande contraste comparado a seus dias artísticos em Florença com Charlie. Isso parecia bem adulto, e no jantar, Brad lhe disse ter 39 anos. Não parece, disse ela, e os 2 riram. Ou talvez eu deva dizer que não soa. Você também não parece ter sua idade. Anne podia ouvir o sorriso na voz dele. A princípio, pensei que fosse mais jovem. Ele então pareceu constrangido. Verifiquei seus registros. Ahá! Ela gargalhou. Informações confidenciais. Isso não é justo. Sabe muito mais sobre mim do que eu sobre você. O que quer saber? Tudo. Onde estudou, o que estudou, onde cresceu, quem odiava no 3º ano, com quem casou, por que se divorciou. Ele então ficou surpreso. Você tem informações confidenciais também. Como soube disso? Alguém me contou na escola, admitiu, mas estava curiosa sobre ele. Como não podia vê-lo, queria ouvir todos os detalhes. De qualquer forma, queria saber. Agora, não podia mais ver as expressões no rosto dele, de tristeza, culpa ou lamento. Essas coisas eram importantes. Então, tinha que confiar no que ouvia, na maneira como ele falava. Fui casado por 3 anos com minha namoradinha de faculdade. É uma mulher maravilhosa. Está casada com outra pessoa e tem 3 filhos. Somos bons amigos. Queríamos coisas bem diferentes da vida. Ela queria seguir carreira na televisão, como sua irmã. Eu queria família e filhos. Tinha perdido meus pais jovens. Queria minha própria família. Ela não. Parece engraçado que agora tenha filhos. Mas teve os 3 nos últimos 4 anos. Nós nos divorciamos há muito tempo. Estávamos divorciados quando eu tinha 25, faz 14 anos. Na época, estávamos muito irritados um com o outro. Ela se sentia pressionada. Eu me sentia enganado. Crescemos em Chicago, mas ela queria morar em Los Angeles e eu em Nova York. Eu queria começar a escola. Ela odiava a ideia.
Foram 3 anos bem estressantes e terríveis para nós dois. Então, por que nunca se casou novamente? Medo, receio, inquietação. Dar início à escola foi um trabalho imenso. Vivi com alguém por 4 anos. Era uma ótima mulher, mas era francesa e queria voltar para a França. Sentia muita falta da família. Eu já tinha começado a escola e não queria ir para longe. Acho que estou casado com a escola há 16 anos. É meu bebê e minha esposa. O tempo voa quando você está se divertindo. E eu estou. Ela podia compreender um pouco daquilo. As 2 irmãs mais velhas se sentiam assim quanto ao trabalho, e ela tinha experimentado isso com sua arte. O trabalho não tinha removido o romance de sua vida, mas o eliminara no caso de Tammy e mesmo no de Sabrina, até certo ponto. As 2 eram workaholics. Talvez ele fosse assim também. A pessoa paga um preço muito alto por isso, e às vezes termina sozinha. E você, Annie? Nenhum homem em sua vida agora? Ela riu sem humor. Não tinha um encontro desde Charlie em Florença e achava que jamais teria outro. Tive um namorado em Florença antes do acidente. Ele me trocou por outra, antes de descobrir que eu estava cega. Ela sempre se consolava com isso. Achei que fosse sério, mas acho que não era. Ou não tão sério quanto pensei. E antes disso, só tive um namorado de verdade depois da faculdade. Sempre fui muito apaixonada por meu trabalho como artista, para colocar energia em qualquer outra coisa. Tem sido uma grande mudança não ter minha arte. Agora, não tenho ideia do que vou fazer quando crescer. Ela pareceu desolada por um instante, depois deu de ombros e olhou na direção dele, embora não pudesse vê-lo. Mas ele podia ver o quanto era bonita, e Annie lhe tocou o coração com sua franqueza e sinceridade. Não havia artifícios nela. Pediram jantar e continuaram conversando. Ficaram à mesa até o restaurante fechar e ele levá-la para casa. Annie não o convidou para entrar desta vez, pois era tarde e não se sentia pronta para isso. E as irmãs provavelmente estavam de pijama e relaxando. Agradeceu-lhe pelo jantar e começou a subir a escada. Ela se virou quando estava para entrar, sorriu e desejou-lhe um Feliz Natal, querendo poder ver o rosto dele. As irmãs tinham dito que ele era bonito, era alto e loiro, com ombros largos, e achavam que formavam um belo casal. Feliz Natal para você também, Annie, murmurou Brad. Eu me diverti muito. Eu também, disse ela, fechando a porta. Todos estavam dormindo, então ela foi na ponta dos pés até o quarto, parecendo feliz. Foi um bom primeiro encontro, digno de cada centavo que pagara Sabrina pela aposta. O último dia no programa antes do recesso de Natal foi previsivelmente insano. Os convidados estavam histéricos, frenéticos por causa do feriado e mais perversos do que de costume com seus companheiros. Um casal começou a se estapear, então tiveram que cortar para o comercial. E pela primeira vez, a psicóloga, Desirê, foi atingida no rosto e ficou histérica. Tomou um Xanax e ligou para o advogado, ameaçando processá-los e dizendo que isso lhes custaria muito caro. A equipe inteira estava de ressaca e com dor de cabeça, por causa da festa de Natal da noite anterior. A vida numa via expressa, disse Tammy ao passar correndo por alguém para apanhar um saco de gelo para a psicóloga e tentar acalmá-la. O casal brigão, no fim, fez as pazes no programa, e Tammy disse a Desirê que aquilo era uma grande vitória dela. Foi a mesma loucura de sempre, com alguns acréscimos, pois, para melhorar, 2 executivos da emissora de TV estavam no set para assistir ao programa.
Queriam ver o porquê de tanto estardalhaço. Desde a chegada de Tammy, havia uma fila imensa de patrocinadores e a audiência estava nas alturas. Ela estava levando a bolsa de gelo para Desiree quando foi apresentada aos executivos. E um deles lhe perguntou se tinha aprendido autodefesa para trabalhar no programa. Não, só primeiros socorros, disse, exibindo o saco de gelo. Administramos terapia de eletrochoque caso saiam demais do controle. Ele riu e ainda estava por ali quando Tammy voltou do camarim de Desiree. Ela finalmente tinha se acalmado. Alguma razão para querer trabalhar na enfermaria psiquiátrica? Ele achava o programa hilário, mas de incrível mau gosto. Havia certa humanidade e pungência nele, mas no geral até Tammy sabia que era ruim. É uma longa história. Tive que vir ficar 1 ano em Nova York. Então, desisti do meu emprego em Los Angeles. Era mais do que um emprego. Ele conhecia o programa no qual ela estivera antes e não conseguia acreditar que tinha desistido dele. Ninguém conseguiria acreditar. Por causa de um cara, suponho, disse com ar sabido, mas ela balançou a cabeça com um sorriso. Não, por causa da minha irmã. Ela sofreu um grave acidente, então minhas irmãs e eu decidimos cuidar dela por 1 ano. Estamos morando juntas e tem sido ótimo. E arranjei esse emprego. Então aqui estou eu, a enfermeira tirânica na ala psiquiátrica, distribuindo sacos de gelo e Valium. Ele estava intrigado com Tammy. Era uma mulher impressionante. Ele era poucos anos mais velho e tinha acabado de se mudar da Filadélfia. Ela gostou dele também, achou que parecia relativamente normal, o que significava apenas que era uma aberração disfarçada, mesmo considerando-o bonito. Olha, eu vou para St. Bart's com minha família no Natal. Adoraria vê-la quando voltar, depois do Ano Novo. Seria divertido revê-la. Não se preocupe, disse sorrindo. Não tenho um encontro na véspera de Ano Novo desde o jardim de infância. E choro quando ouço músicas de fim de ano. Divirta-se em St. Bart's. Eu te ligo quando voltar, prometeu ele. O que ela sabia ser um educado, espero nunca mais pôr os olhos em você novamente e vou jogar o número do seu celular no vaso sanitário, ou dar para o gato comer. Ela não tinha qualquer expectativa de ouvir falar dele novamente. Era bonito demais e parecia normal demais. Não parecia ser vegano, nem alguém que teria feito colonterapia. Obrigada por visitar o programa, disse educadamente, saindo correndo para atender às crises de sempre, esquecendo-o de imediato. Ele disse se chamar John Sperry, e ela tinha certeza absoluta de que nunca teria notícias dele novamente. Todas as irmãs partiram juntas para Connecticut no dia seguinte. Chris foi com elas, e todos compareceram à missa de meia-noite com o pai. Foi um momento solene pensar na mãe, depois de ir a ela à missa na mesma igreja todos os anos. Tammy deu uma olhada e viu que o pai estava chorando. Passou a mão pelo braço dele e o abraçou. E ao sinal de paz, todos se abraçaram. Foi um momento afetuoso, cheio de recordações e amor, e ao seu próprio modo, cheio de esperança. Ainda estavam juntos e tinham um ao outro, fosse lá o que acontecesse. Estava frio em Connecticut e nevou várias vezes durante o fim de semana. As meninas e Chris fizeram guerras de bola de neve e construíram um boneco de neve. O pai finalmente parecia mais recomposto. Foi um fim de semana de Natal perfeito para todos eles. Reuniram-se ao redor da mesa da cozinha no último dia e comeram um farto almoço que todos ajudaram a preparar. Sabrina notou que o pai estava quieto e presumiu que era porque estavam todos partindo, pois acabaria sozinho de novo.
Sabia que odiava ficar sozinho, mas ao fim do almoço ele pigarreou com certo desconforto e anunciou que tinha algo a contar. Tammy temeu que ele fosse dizer que venderia a casa e se mudaria para a cidade. Ela adorava a casa e não queria que ele a vendesse. Esperava que não fosse isso. Não sei como dizer isso a vocês, disse ele triste. Vocês todos são tão bons comigo e eu os amo tanto. Não quero parecer ingrato. Estava quase chorando e os corações deles se condoeram. Os últimos 6 meses têm sido os piores da minha vida, sem sua mãe. Houve momentos em que pensei que realmente não conseguiria sobreviver. E depois percebi que podia. Que minha vida não tinha acabado porque ela morreu. E devo a todos vocês por conseguir ir em frente. Todas as filhas ficaram comovidas e sorriram. E não acho que sua mãe fosse querer que eu ficasse sozinho e infeliz. Eu não desejaria isso para ela também. Pessoas da nossa idade não devem ficar sozinhas. Precisam de companhia e de alguém com quem possam contar, explicou enquanto elas começavam a se indagar sobre o que ele estava falando. Parecia estar se desviando para uma direção estranha que fazia cada vez menos sentido, mas de repente Tammy e Sabrina começaram a se perguntar se ele não estava ficando senil. Só tinha 59 anos, mas talvez o choque de perder a mãe delas tivesse sido demais para ele. As duas estavam franzindo a testa quando ele chegou a uma conclusão. Vivo infeliz sozinho, ou ao menos vivia. E sei que será um choque para vocês, mas espero que compreendam que isso de maneira nenhuma desrespeita a mãe de vocês. Eu a amei profundamente, mas minha vida agora sofreu mudanças. E Leslie Thompson e eu vamos nos casar. Todas as 4 filhas assentiram complacentemente enquanto ouviam o que ele dizia. E então a realidade as atingiu. Tammy ouviu primeiro. O quê? Mamãe se foi há 6 meses e você vai se casar? Está brincando? Ele estava senil. Tinha que estar, mas então percebeu com quem ele se casaria, o que era ainda pior. Leslie, a vagabunda? A palavra escapou da boca e ele ficou tão ultrajado quanto ela. Jamais fale assim dela novamente. Ela agora vai ser minha esposa. Os dois estavam de pé, encarando um ao outro através da mesa, enquanto os outros assistiam horrorizados. Tammy afundou na cadeira com a cabeça entre as mãos. Ah, por favor, Deus, me diga que isso não está acontecendo. Eu estou sonhando. Estou tendo um pesadelo. Olhou diretamente para o pai com olhos angustiados. Não vai se casar com a Leslie Thompson, vai, papai? Só está brincando. Ela estava implorando e ele ficou arrasado. Sim, vou me casar com ela. E estava esperando que vocês, pelo menos, tentassem ser solidários. Não sabem o que é perder a mulher que amei por 35 anos. Então corre e encontra uma substituta em 6 meses. Papai, como pôde? Como pode fazer isso consigo mesmo e conosco? Vocês não vivem aqui, têm suas próprias vidas, e eu preciso da minha. Leslie e eu nos amamos. Vou vomitar, anunciou Candy para a mesa em geral. Então se levantou e sumiu, enquanto Sabrina continuava encarando o pai. Não acha que é um pouco rápido, papai? Sabe, dizem que as pessoas que sofrem uma grande perda não devem tomar nenhuma decisão importante por 1 ano. Talvez esteja se apressando um pouco. Ele estava claramente fora de si por causa da dor, ou sofrendo algum tipo de insanidade. E Leslie Thompson? Ah, não, qualquer uma menos ela. Sabrina queria chorar. Todas queriam, assim como o pai. Parecia estar amargamente desapontado com elas. Devia estar sonhando se achava que iriam comemorar seu casamento com outra mulher e ficariam felizes por ele. Quando pretende se casar? Sabrina tentou soar calma, mas não era assim que se sentia, enquanto Chris deixava discretamente a mesa e ia lá para fora.
Tinha forte sensação de que aquele não era o seu lugar, e estava certo. Aquilo era assunto de família. Vamos nos casar no dia dos namorados, em 7 semanas. Que perfeito, disse Temi com a cabeça ainda entre as mãos. Quantos anos ela tem, papai? Fez 33 na semana passada. Sei que é uma diferença de idade considerável, mas isso não importa para nenhum de nós. Somos almas gêmeas, e sei que a mãe de vocês aprovaria. Temi se aprumou na cadeira e comprou a briga. Estava furiosa com o pai.